Vamos começar a nossa receita misturando 2 colheres de sopa de manteiga ou 40 gramas. Eu estou usando a manteiga sem sal, mas você fique à vontade de usar qualquer outra gordura de sua preferência. A essa manteiga eu vou juntar 3/4 de xícara de açúcar. Eu vou usar o açúcar demerara, mas você fique à vontade de usar qualquer tipo de açúcar, inclusive o mascavo, que eu acho que não vai ter nenhum problema aqui na cor do nosso biscoito. Agora eu vou misturar o açúcar com a manteiga inicialmente, que ela não está dura, mas se ela tivesse mais macia era mais fácil. Se você quiser também, você pode fazer esse processo numa batedeira ou no multiprocessador. Mas eu prefiro fazer aqui na mão, porque nesses 2 utensílios você pode quebrar muito os flocos de aveia. E eu gosto que eles fiquem inteiros. Agora essa mistura de açúcar com manteiga, nós vamos juntar um ovo inteiro. Eu já fiz aqui no canal alguns biscoitinhos. Eu adoro fazer biscoito, porque eu acho que é uma maneira de você, às vezes, matar a fome quando você está com fome. Ou então, você acompanhar com um cafezinho. Eu já fiz o biscoito de aveia. E também já fiz o biscoito de avelãs, que também foi a dona Maria Amélia e o seu José que nos deram as avelãs. Pronto, agora que o ovo já está bem misturadinho aqui no nosso açúcar e na manteiga, eu vou juntar 1 xícara de aveia em flocos finos. Agora vamos às nozes. Eu tenho meia xícara de nozes que eu cortei grosseiramente. Você também pode usar avelãs, amêndoas, castanha do caju, castanha do Pará ou mesmo amendoim. Mas se você não quiser usar nenhuma oleaginosa, você pode usar de repente frutas secas, tipo damasco, ameixa, figo ou até fruta cristalizada. Eu tenho aqui meia colher de chá de sal. Eu gosto de usar sal em preparações doces porque ele dá uma quebrada um pouco no doce. Mas se você estiver usando a manteiga com sal, você não necessita usar sal. E eu tenho 1 colher de sopa de fermento para bolo. Eu tenho aqui 1 xícara de farinha de trigo. Se você não quiser usar farinha de trigo, você pode usar, de repente, um polvilho doce. Aí é questão de gosto. Eu prefiro usar a farinha de trigo mesmo. Como também, se você quiser, você pode usar metade dessa quantidade em farinha de trigo branca e metade em farinha integral. Eu vou colocar metade aqui, vou misturar e vou adicionar a outra metade. A massa estará no ponto quando não grudar mais nas suas mãos. O que eu gosto de fazer? Eu poderia agora já sair moldando os biscoitinhos, mas hoje em dia eu prefiro deixar descansando um pouquinho na geladeira, porque eu vou dar a dica para vocês da razão que eu faço isso hoje em dia. Vou abrir aqui um plástico filme. Aí vou pegar minha massa e vou abrir ela aqui assim, quase que toda na extensão do comprimento do plástico. Porque aí depois, em vez de você precisar ficar enrolando os biscoitinhos, você só vir com uma bela de uma faca, cortar as fatias e colocar no tabuleiro com silicone. Mole, mole, fácil, fácil. Agora a gente enrola aqui. E dá mais uma moldada para que fique
bem bonitinho, bem redondinho. O ideal é que você consiga que a sua cobrinha tenha o mesmo diâmetro por completo, para depois, quando você for cortar os seus biscoitos, eles terem o mesmo tamanho e poderem assar da mesma maneira. Então agora aqui a gente dá uma enroladinha e vou levar à geladeira por meia hora. Daqui a pouco eu volto. Após meia hora na geladeira, a massa do meu biscoito está assim, ó, bem firme. Então é só a gente abrir, desenrolar do plástico. Eu gosto de cortar mais ou menos com a grossura de um dedo e depois dar uma achatadinha quando colocar no tabuleiro. Então, vamos lá, um dedo aqui. Tá vendo como tá resistente? Aí fica mais fácil de você cortar. Você pega agora a bichinha, coloca no tabuleiro e dá uma moldada assim, ó. Você pode também apertar com um garfo, aí vai ficar o friso do garfo. E vamos lá cortar. Agora, como eu comentei, caso você não queira cortar, você pode fazer bolinhas e depois amassar. Aí é questão de gosto. Se você não quiser levar à geladeira e decidir fazer as bolinhas e porventura elas grudarem na sua mão, passe a mão em farinha de trigo, porque assim a massa não vai grudar na sua mão. Eu moldei os meus biscoitos aqui assim, só que o que eu fiz? Vocês estão vendo que tá tudo, ó, lindinho, tudo arrumadinho? Quando você vai pressionando a massa para moldar no tapetinho, eles acabam esparramando demais e vão se encontrando. Então, para que eles não fiquem todos grudados, com uma espátula, eu venho aqui e retiro o excesso para que, olha só, tenha um espaço e eles depois não grudem. Esses pedacinhos que a gente tira, a gente coloca aqui, depois é só moldar, colocar de novo no plástico filme e levar na geladeira, caso você queira que ele fique mais durinho. Outra coisa, caso você não tenha um tapetinho de silicone, você pode forrar o seu tabuleiro com uma folha de papel alumínio e depois com papel manteiga. E agora essas minhas belezuras vão para o forno. Quando ele estiver pronto, eu volto. Após 40 minutos a 160 graus no meu forno elétrico, eu prefiro deixar por mais tempo no forno, mas com uma temperatura baixa, para evitar que tenha acidente, se queime. Aqui estão os meus biscoitos. Olha, esse perfume das nozes é tudo. Eles estão douradinhos, olha só, crocantes,